O apelo urgente do meu vizinho foi o que abriu uma fenda em todo o meu mundo. Saia daqui enquanto ainda pode. Seu filho e essa esposa dele são o puro mal, ele disse. Eu perguntei a ele, o que diabos eles fizeram? Ele então me contou uma verdade tão terrível que fez meus joelhos cederem, um choque tão profundo que quase desmaiei. E essa verdade mudou absolutamente tudo. Mas antes de entrar nisso, me faça um favor e se inscreva no canal. E talvez me diga nos comentários que horas são aí de onde você está me ouvindo. Os papéis do contrato da Sterling estavam espalhados pela minha mesa de mogno como um monte de folhas mortas de outono. Passei 25 anos construindo a Mendes Logística Global do zero. E agora, assim de repente, eles se foram. Meu café tinha virado uma lama horas atrás. Uma película nojenta se formando sobre o líquido frio. Empurrei meus óculos para cima na ponte do meu nariz e li a carta de cancelamento mais uma vez, como se as palavras pudessem magicamente se reorganizar. Com efeito imediato, dizia em uma fonte corporativa e fria, 15 milhões de reais em receita anual, evaporados no ar. Afundei de volta na minha cadeira de couro gasta, o peso dos meus 68 anos se acomodando profundamente em meus ombros. O sol forte de São Paulo atravessava as persianas do meu escritório, desenhando listras nítidas sobre as sômbrias demonstrações financeiras. Senti meu maxilar enrijecer enquanto fazia as contas sombrias. Pelo menos 3 pessoas teriam que ser demitidas. Talvez 4. O toque agudo do telefone cortou o silêncio pesado da tarde. Meu primeiro instinto foi ignorá-lo, deixá-lo ir para a caixa postal. Eu não estava com humor para outro cliente ligando para dar mais um golpe, mas o nome no identificador de chamadas me paralisou. Léo, meu filho, 4 anos. 4 anos desde nossa última conversa de verdade, desde que ele saiu furioso deste mesmo escritório, sua voz ecoando com acusações sobre minha suposta falta de fé em suas ambições. Eu apenas encarei o telefone, meu polegar hesitando sobre o ícone verde de atender. Alô? Pai. A voz dele estava mais suave, mais hesitante do que eu me lembrava. Eu sei que faz muito tempo e sei que a culpa é principalmente minha, mas... Prendi a respiração, esperando. O contrato da Sterling de repente parecia um mundo distante. Chloe e eu... Adoraríamos que você viesse nos visitar. Sentimos muito a sua falta. A foto da minha falecida esposa Helena, no canto da minha mesa, parecia sorrir para mim. Ela sempre dizia que eu era muito teimoso, muito duro com o menino. Quando vocês estavam pensando, que tal nesta sexta? Poderíamos fazer um jantar fantástico para você. Eu queria te mostrar a casa, e a Chloe se tornou uma cozinheira incrível. Ele fez uma pausa, e as próximas palavras foram as que eu esperei 4 anos para ouvir. Eu te devo um pedido de desculpas, pai, pela forma como tudo terminou entre nós. A lembrança daquela briga voltou com tudo. Léo, então com 36 anos, exigindo 300 mil reais para investir em algum tipo de aplicativo social revolucionário. Ainda consigo ver seu rosto, contorcido de raiva, quando recusei. Quando eu disse a ele que era hora de arrumar um emprego de verdade, de parar de correr atrás de sonhos impossíveis. Você nunca acreditou em mim, ele gritou. Eu acredito em suor e trabalho duro, eu gritei de volta, não em alguma fantasia de enriquecimento rápido. A porta do escritório bateu com uma força que fez as janelas tremerem. A foto de Helena chegou a cair da parede naquele dia. Eu também senti sua falta, filho, eu disse, as palavras parecendo arranhadas e estranhas na minha garganta. Eu vou de carro na sexta de manhã. Sério, isso é incrível, pai. Estamos em Alphaville agora. Vou te mandar o endereço por mensagem. Alphaville. Parecia que o garoto tinha se dado bem. Talvez eu estivesse errado o tempo todo. Talvez a sabedoria gentil de Helena estivesse certa, como tantas vezes esteve. Depois que desligamos, fiquei sentado ali no silêncio por um longo tempo. O contrato da Sterling ainda estava lá, um monumento ao meu fracasso, mas parecia menor agora, menos catastrófico. Família era mais importante que negócios. Sempre foi. Fui ao meu quarto e peguei minha mala boa, aquela que Helena e eu usávamos para nossas escapadas de aniversário. Da minha cômoda peguei o Omega Speedmaster que eu estava guardando para uma ocasião especial. Léo sempre admirou aquele relógio.
Para Chloe, selecionei o delicado colar de safiras que Helena usou em nosso casamento. Ela gostaria que ficasse na família. Era uma longa viagem, cerca de 1h30 se eu saísse cedo. Dobrei minhas roupas cuidadosamente na mala, minhas mãos parecendo mais firmes do que estiveram a semana toda. Meus problemas de negócios podiam esperar. Meu filho estava estendendo a mão e, desta vez, o orgulho não ia ficar no meu caminho. Levei minha bagagem para o Omega Suprema, meu velho carro de 1998 que tinha sido meu fiel companheiro por décadas. Os bancos de couro estavam rachados e gastos, mas pareciam uma poltrona velha e confortável. Enquanto colocava as malas no porta-malas, o sol poente pintava o céu de São Paulo em tons de laranja ardente e roxo profundo. Amanhã, eu veria Léo. Amanhã, finalmente começaríamos a consertar o que havia sido quebrado. Coloquei a última mala no porta-malas e olhei para o oeste em direção ao horizonte onde o interior paulista esperava. A manhã de sexta-feira rompeu com a clareza nítida do ar da metrópole. Eu estava dando ré no Omega para fora da garagem às 9h em ponto, seu motor antigo roncando contente. No meu retrovisor, São Paulo encolhia atrás de mim, uma cidade de aspirações construída contra o pano de fundo de arranha-céus. A rodovia se desenrolava diante de mim como uma fita cinza de possibilidade. Rodovia dos Bandeirantes. Tinha sido meu caminho para inúmeras viagens de negócios, mas esta era diferente. Esta era abastecida pela esperança, não pelo dever. Ajeitei o espelho retrovisor e encontrei meu próprio olhar, vendo uma ânsia em meus olhos que eu não via há anos. O rádio ganhou vida quando entrei na rodovia, uma estação de rock clássico enchendo o interior do carro, e me peguei cantarolando junto. O ar-condicionado travava uma batalha perdida contra o sol crescente, enquanto a selva de pedra dava lugar às colinas e campos do interior de São Paulo. Ao meio-dia, eu estava no coração da paisagem rural, uma vasta extensão onde as cidades eram pouco mais que um posto de gasolina e um restaurante de beira de estrada. A paisagem era uma paleta de pintor de ocre e ferrugem, com a ocasional árvore desafiadora, alcançando um céu de um azul impossível. Este trecho da estrada sempre me fazia pensar em Helena. Ela adorava essas viagens. Dizia que o vasto vazio limpava sua cabeça. Todo esse espaço, ela costumava dizer, com a mão sobre a minha no console central, dá uma chance para a sua alma respirar. Uma memória me veio, sem ser convidada. Léo, talvez com 10 anos, pulando no banco de trás deste mesmo carro enquanto íamos para um pesqueiro perto de Ibiúna para um fim de semana de pescaria. Helena havia embalado comida suficiente para alimentar um pequeno exército, certa de que enfrentaríamos a fome na natureza selvagem a apenas 1 hora de nossa casa suburbana. Pai, quando vou poder aprender a dirigir? Léo perguntou, sua cabeça aparecendo entre nossos assentos. Quando seus pés alcançarem os pedais, sem você precisar sentar em uma pilha de listas telefônicas, eu ri. Isso não é justo. O pai do Jason deixa ele dirigir no sítio deles. Bem, o sítio do pai do Jason tem mais terra aberta e menos policiais rodoviários para se preocupar. No pesqueiro, eu o ensinei a arremessar a linha, suas pequenas mãos agarrando a vara de pescar com uma concentração feroz. Helena tirou uma foto nossa segurando uma tilápia que, para ser honesto, era pequena demais para levar, mas posamos com ela como se tivéssemos acabado de pescar um marlim. Mais tarde, ela riu tanto que chorou enquanto nos atrapalhávamos para acender nossa pequena fogueira. Vocês dois não conseguiriam acender uma fogueira para salvar suas vidas. Ela ofegou entre as crises de riso. Estamos aprimorando nossas habilidades essenciais de sobrevivência, eu protestei, embora estivesse rindo junto com ela. Aqueles foram os bons anos, antes da melancolia adolescente, antes das discussões sobre faculdade, antes da briga amarga sobre negócios que finalmente nos separou, quando tudo ficou tão complicado. O medidor de combustível estava baixo, então parei em um posto empoeirado perto de Jundiaí. O velho, atrás do balcão, ergueu os olhos de suas palavras cruzadas quando entrei, o suor brotando na minha testa, apesar do ar-condicionado no máximo. Indo para o interior ver a família? Ele perguntou enquanto registrava meu combustível. Meu filho, não o vejo há alguns anos. Um sorriso enrugou seu rosto curtido pelo tempo. Família é a coisa mais importante que
que existe. O senhor está fazendo a coisa certa. Sua simples validação pareceu um copo de água fresca. Voltei para o Omega com um passo mais leve. A placa de boas-vindas de Alphaville apareceu por volta das 3 da tarde, marcada pelo controle de segurança e pela primeira visão de palmeiras imperiais. A paisagem começou sua lenta mudança do marrom do campo para o verde irrigado. O trânsito começou a engrossar à medida que me aproximava do enorme condomínio, e carros de luxo começaram a superar os sedãs e caminhonetes comuns. Meu velho Omega de repente pareceu deslocado entre os Porsches e Teslas reluzentes que serpenteavam pelas alamedas ao meu redor. O dinheiro de Alphaville, ao que parecia, era um bicho diferente do dinheiro de São Paulo. O GPS do meu celular me guiou por bairros cada vez mais opulentos. Gramados perfeitamente aparados substituíam a vegetação mais rústica. Vislumbres de piscinas azul turquesa brilhavam por trás de cercas vivas imponentes. Este era o mundo de Léo agora, um universo distante do tranquilo bairro de classe média de São Paulo, onde ele aprendeu a andar de bicicleta. Será que eu o havia reprimido? Será que meu foco implacável na praticidade e no trabalho duro sufocou seu potencial? Talvez seu sucesso fosse a prova de que eu estava errado. Talvez o garoto que criei só precisasse de mais espaço para crescer do que eu jamais estive disposto a dar. O trânsito diminuiu para um ritmo lento enquanto eu navegava pelas ruas sinuosas de Alphaville. Tive um vislumbre fugaz de propriedades palacianas que eu só tinha visto em revistas. Minhas palmas estavam escorregadias no volante, e não era só por causa do calor. A voz do GPS anunciou a distância em metros agora, não em quilômetros. Em 300 metros, vire à esquerda na Alameda Bellagio. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. 4 anos de silêncio estavam prestes a terminar. Verifiquei meu reflexo no espelho, tentando alisar meu cabelo grisalho e endireitar meu colarinho. As caixas embrulhadas para presente estavam no banco do passageiro, um símbolo tangível da minha esperança. Em 150 metros, vire à esquerda na Alameda Bellagio. A casa que apareceu diante de mim era uma mansão modernista branca que parecia ter saído das páginas de uma revista de design. Enormes janelas do chão ao teto refletiam o sol do final da tarde, criando uma exibição estonteante de luz e vidro. Uma entrada circular contornava uma escultura contemporânea que parecia uma fita de metal retorcida. Palmeiras imponentes se erguiam como sentinelas guardando o gramado impecável. Estacionei o Omega e fiquei sentado por 1 minuto, tentando absorver tudo. Léo tinha se dado mais do que bem. Este era um nível de riqueza que eu mal conseguia compreender, e certamente nada que minha empresa de logística jamais poderia ter proporcionado. Uma estranha mistura de orgulho e intimidação se agitava em meu estômago enquanto eu pegava os presentes do banco do passageiro. A porta da frente era uma laje maciça de madeira escura com ferragens de cromo polido que brilhavam como joias. Apertei a campainha e ouvi uma série de sinos suaves e melódicos ecoarem de dentro. Uma melodia que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Através dos painéis de vidro fosco, pude distinguir as formas borradas dos móveis e a sugestão de um interior grandioso, mas não ouvi passos. Esperei, ajustando minha gravata e alisando a frente da minha camisa. O calor do interior paulista parecia diferente aqui, úmido e pesado com o cheiro de sistemas de irrigação e cloro. Depois do que pareceu 1 minuto inteiro, bati, meus nós dos dedos fazendo um som sólido contra a madeira. Léo. Chloe. Sou eu. O pai. Minha voz soou pequena na rua silenciosa e vazia. Apenas o silêncio respondeu. Verifiquei meu celular. 15h45. Talvez estivessem presos no trânsito. Talvez estivessem fazendo uma compra de última hora para o jantar. Toquei a campainha novamente, segurando-a por um pouco mais de tempo desta vez. A melodia cara tocou para dentro da casa vazia. Uma pequena cúpula escura, perto do topo do batente da porta, piscou uma minúscula luz vermelha. Uma câmera de segurança. Estava me observando. Dei um pequeno e desajeitado aceno para ela, me sentindo um idiota. Olá? Tem alguém em casa? O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo borbulhar suave da fonte escultura e pelo zumbido distante de um soprador de folhas em algum lugar rua abaixo.
Decidi andar pela lateral da casa, os sacos de presente parecendo cada vez mais pesados em minhas mãos suadas. O quintal era um oásis com uma piscina de borda infinita cintilante, móveis de pátio elegantes e uma reluzente cozinha gourmet externa que parecia nunca ter sido usada. Através de uma parede de portas de vidro deslizantes, eu podia ver uma sala de estar que parecia o lobby de um hotel de luxo. Tudo estava impecável. Tudo era caro e tudo estava vazio. A porta dos fundos estava trancada. Voltei para a frente, meu coração começando a afundar. Peguei meu celular e disquei o número de Léo. Chamou e caiu na caixa postal. Você ligou para Léo Mendes. Deixe uma mensagem. Léo, é o pai, eu disse, tentando manter a preocupação fora da minha voz. Estou aqui na casa, como combinamos. Onde você está? Me ligue. Tentei o número de Chloe em seguida, embora eu só tivesse falado com ela um punhado de vezes em breves ligações de feriado. Oi, aqui é a Chloe. Não posso atender agora, mas por favor, deixe uma mensagem. Chloe, é o Arthur. Estou aqui para o jantar. Por favor, me ligue de volta. A rua estava completamente silenciosa, exceto por uma equipe de jardinagem trabalhando em uma propriedade do outro lado. Um carro da segurança privada passou, o motorista me lançando um olhar longo e desconfiado que me fez sentir como um intruso. Sentei-me nos degraus da frente, colocando os presentes ao meu lado. O concreto polido ainda estava quente do sol. Isso tinha que ser algum tipo de mal-entendido. Uma simples confusão. As pessoas não convidam seu pai distante para um jantar de reencontro e simplesmente não aparecem. Onde aparecem? Meu celular permaneceu em silêncio. Sem ligações, sem mensagens. O barulho alegre da fonte estava começando a me irritar. 4 horas vieram e se foram. Depois, 5. O sol começou a baixar e as sombras se alongaram. A sombra em que eu estava sentado desapareceu, deixando-me exposto nos degraus como uma peça de bagagem abandonada. O suor encharcava as costas da minha camisa. Meus sapatos sociais bons pareciam apertados e quentes. As outras mansões na rua estavam igualmente silenciosas, com portões fechados e entradas de carro vazias. Era o silêncio peculiar da riqueza extrema, um mundo isolado do barulho da vida comum. Eu nunca me senti tão deslocado. Talvez eu tivesse entendido o dia errado. Talvez ele tivesse dito próxima sexta. Mas não, eu tinha certeza de que ele disse esta sexta. Minha ânsia de reconciliação não me fez inventar a data. Um sentimento familiar de decepção começou a se instalar em meu peito. A mesma dor oca que senti quando Léo perdeu minha festa de 65 anos. A mesma que senti quando ele não apareceu no velório de Helena. Era um padrão, repetindo-se apesar das minhas esperanças tolas. Levantei-me, meus joelhos rangendo em protesto. Os sacos de presente de repente pareceram ridículos, pesados com meu próprio otimismo ingênuo. Era hora de ir. Hora de aceitar que algumas pontes são apenas cinzas. Os 4 anos de silêncio haviam esculpido um cânion entre nós, largo demais para ser atravessado por uma única ligação telefônica. Meu velho Omega me esperava na entrada, fiel como sempre. Eu poderia estar de volta à estrada em minutos, de volta a São Paulo pela manhã, de volta ao meu próprio mundo, onde pelo menos eu entendia as regras. Eu estava procurando minhas chaves, quando a voz de um homem cortou o ar. "Espere, não entre aí", veio de trás de uma cerca-viva alta e perfeitamente esculpida. Eu me virei, quase derrubando os presentes, quando um homem magro na casa dos 50 emergiu, segurando um aparador de cerca-viva elétrico. Seu cabelo estava uma bagunça, e seus óculos grossos escorregavam por seu nariz suado. "Com licença", eu disse, me firmando contra o metal quente do meu carro. Ele lançou um olhar nervoso para a casa de Léo, depois de volta para mim. "Senhor, você precisa sair daqui, agora mesmo. Essas pessoas, elas são perigosas." O homem usava uma camisa polo manchada de grama e luvas de trabalho sujas. Sua energia frenética era perturbadora, mas suas palavras enviaram um arrepio genuíno pela minha espinha. "Esta é a casa do meu filho", eu disse, minha voz firme. "Acho que você está confuso." Seu rosto ficou flácido de horror. "Seu filho? Oh, meu Deus! Você deve ser o pai de quem eles estavam falando." Gelo fluiu por minhas veias, um contraste gritante com o ar úmido da tarde. "Do que você está falando? Quem estava falando de mim?" Ele largou o aparador e deu um passo mais perto, sua voz baixando para um sussurro conspiratório.
Seu filho e a esposa dele. Eles mataram o pai dela, envenenaram ele pelo dinheiro. Isso é impossível, eu disse, as palavras saindo altas demais. Você está enganado. 35 milhões de reais em herança, ele sibilou. Ele morreu uma semana depois de jantar com eles, assim como você está prestes a fazer. Minhas pernas pareciam feitas de areia. Isso é loucura. Meu filho nunca... Ele estava em plena forma quando veio visitá-los. Uma semana depois, está morto. A mão do homem tremia. Eu sou Jorge, a propósito. Moro bem ali. Ele gesticulou para a casa ao lado. Tenho observado eles desde que aconteceu. As pessoas morrem de causas naturais o tempo todo, argumentei, mas minha própria voz soou fraca e pouco convincente. Causas naturais geralmente não envolvem você vomitando as tripas na entrada da garagem, Jorge retrucou, seus olhos dardejando em direção às câmeras de segurança na casa de Léo. Os outros vizinhos viram. Ele saiu daqui branco como um fantasma, passou mal antes mesmo de chegar ao carro. O saco de presente para Chloe escorregou da minha mão, caindo no asfalto quente com um baque surdo. O papel de embrulho caro parecia absurdamente alegre na luz dura da tarde. Você está me dizendo que meu filho é um assassino? A pergunta parecia um objeto estranho em minha boca. Estou lhe dizendo para ir embora antes que você acabe sendo o próximo pagamento deles, disse Jorge, já recuando em direção à sua cerca-viva, apavorado de ser visto. Aquela mulher, a Chloe, há algo de errado com ela, e seu filho... Ele está diferente. Ele mudou desde que a conheceu. Meu coração batia como um tambor contra minhas costelas. 4 anos de silêncio de repente pareciam muito mais sombrios. E se Léo tivesse mudado? E se o problema financeiro com o qual me recusei a ajudá-lo o tivesse empurrado para algo monstruoso? Como você sabe sobre a herança? Gritei. É uma comunidade pequena aqui. As pessoas conversam. O pai dela era podre de rico, morava sozinho lá em Campinas. Um setentão saudável, jogava tênis 3 vezes por semana. A voz de Jorge era quase um sussurro agora. Um jantar com o novo genro e a filha, e pronto, ele se foi. A parte do meu cérebro que construiu um negócio calculando riscos começou a ligar os pontos. Um pai rico e mais velho. Um casamento recente. Uma morte súbita logo após uma visita familiar. O padrão era assustadoramente lógico, mas este era Léo. Meu filho, o garotinho que ensinei a pescar, o menino que chorou por uma semana quando seu hamster morreu, o adolescente que uma vez trouxe para casa um gato de rua porque parecia solitário. Eu tinha que te avisar. Não conseguiria viver comigo mesmo se algo acontecesse, disse Jorge. Mas isso é tudo que posso fazer. Ele pegou seu aparador de cerca-viva e recuou para sua própria propriedade, lançando um último olhar medroso para as câmeras que estavam gravando silenciosamente nossa conversa. Espere, chamei atrás dele. E a polícia? E a polícia o quê? Ele respondeu. Gente rica morre. Acontece. Sem provas claras, não há investigação. Ele parou em seu portão. Apenas não coma nem beba nada que eles te derem. Nadinha. E pelo amor de Deus, não passe a noite. Eu o observei desaparecer atrás de sua cerca-viva, deixando-me sozinho com um enxame de perguntas que estavam revirando meu estômago. A entrada da garagem, de repente, parecia a superfície de um fogão quente. Andei de um lado para o outro ao lado do Omega. Minha mente a mil. Jorge tinha que estar errado. Tinha que estar. Um vizinho paranoico com um rancor. Meu filho não era um assassino. O garoto que não suportava ver um pássaro morto na calçada não poderia envenenar outro ser humano por dinheiro. Poderia? Inclinei-me e peguei o presente caído, o colar de safiras que Helena tanto estimava. Era para ser uma oferta de paz, um símbolo de que eu estava pronto para confiar em meu filho novamente. Agora parecia um monumento à minha própria tolice. 4 anos. 4 anos de silêncio depois que brigamos por dinheiro. O que Léo havia se tornado nesse tempo? A memória de nossa última briga parecia diferente agora, mais sinistra. O desespero em sua voz quando ele pediu aqueles 300 mil reais. Eu preciso disso, pai. Todo o meu futuro depende disso. O olhar selvagem e frenético em seus olhos quando eu disse não. Você vai se arrepender de não ter acreditado em mim. Na época, eu ignorei como a birra de um homem-criança mimado. Agora, soava mais como uma ameaça. Tentei o número de Léo novamente. Foi direto para uma caixa postal cheia.
O telefone de Chloe apenas chamou e chamou. Onde eles estavam? Se este era um convite genuíno, por que não estavam aqui? Por que me deixaram sentado na porta deles por quase 3 horas? A mansão modernista pairava sobre mim, suas linhas brancas e limpas não mais parecendo impressionantes, mas frias e ameaçadoras. As câmeras de segurança pareciam menos proteção e mais vigilância, suas pequenas luzes vermelhas piscando como os olhos fixos de um predador. Quantas outras pessoas aquelas câmeras assistiram em suas horas finais? A voz de Helena ecoou em minha cabeça. Você é muito duro com ele, Arthur. Léo tem sua garra, mas não tem sua paciência. Cuidado para não empurrá-lo longe demais. Será que eu o empurrei para isso? Minha recusa em apoiar seus sonhos, minha crítica constante, criaram o tipo de desespero que leva um homem ao assassinato? Era insano. As pessoas não matavam a própria família por dinheiro, exceto que matavam. Estava no noticiário toda semana. Disputas de herança, apólices de seguro de vida, pais idosos encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. Apoiei-me no capô quente do Omega. O sol do final da tarde era implacável, mas eu mal notei. Meus pensamentos eram uma tempestade caótica. Se Jorge estivesse certo, então Léo e Chloe me convidaram aqui com a intenção de me matar. A voz suave e apologética do filho no telefone. A conversa sobre sentir minha falta e querer recomeçar era tudo mentira, uma performance cuidadosamente construída para me atrair para a teia deles. Mas se Jorge estivesse errado, se ele fosse apenas um vizinho maluco, então eu estava aqui me entregando a fantasias paranoicas, prestes a arruinar minha única chance de consertar as coisas com meu filho. 35 milhões de reais. Foi o que Jorge disse que Chloe herdou. O suficiente para comprar este palácio. O suficiente para financiar o estilo de vida extravagante de Léo. O suficiente para fazer todos os seus problemas de dinheiro desaparecerem para sempre. O suficiente para matar. Meu celular vibrou no meu bolso. Meu coração deu um salto, mas era apenas uma mensagem do meu gerente lá em São Paulo, perguntando sobre a conta da Sterling. Minha vida normal, o mundo de fretes e logística, parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. Verifiquei a hora. Quase 17h45. O sol estava se pondo em direção ao horizonte, banhando as mansões de Alphaville em uma luz suave e dourada. Era bonito e mortal, assim como tudo o mais aqui. Ouvi o zumbido baixo de um motor de carro à distância, se aproximando. Meu pulso saltou. Alguém estava subindo a rua. O som do motor era suave e caro. O ronronar de uma máquina alemã de ponta, não o ronco familiar do meu velho Omega. Eu tinha cerca de 30 segundos para fazer uma escolha. Entrar no meu carro e ir embora, cimentando minha desconfiança em meu próprio filho para sempre. Ou ficar, colocar um sorriso no rosto e abraçar Léo quando ele chegasse, potencialmente caminhando direto para a minha própria cova. Um Porsche prateado virou na entrada, e eu tive que decidir se corria pela minha vida ou cumprimentava meu filho com um abraço. O motor do Porsche morreu com um ronronar suave, estacionando diretamente atrás do meu Omega empoeirado. Os vidros eram fortemente escuros, escondendo os ocupantes por um momento que pareceu se estender por uma eternidade. Forcei meu rosto no que esperava ser uma imitação passável de um sorriso aliviado, mesmo enquanto meu coração martelava contra minhas costelas. A porta do lado do motorista se abriu. Léo emergiu, vestido com roupas que eu nunca o vi usar, muito menos pagar. Um blazer sob medida, uma camisa de seda, mocassins de couro italiano que provavelmente custaram mais do que a prestação mensal do meu apartamento. Ele parecia bem-sucedido, refinado, nada parecido com o homem frustrado que me implorou por dinheiro 4 anos atrás. Pai, sua voz estava cheia do que parecia ser um calor genuíno enquanto ele caminhava em minha direção com os braços abertos. Eu sinto muito, muito mesmo por te fazer esperar. O trânsito voltando da cidade estava um assassino absoluto. Um assassino. Foi uma escolha deliberada de palavras ou apenas uma coincidência cruel? Tivemos que resolver algumas questões legais, ele continuou, me puxando para um abraço que parecia dolorosamente familiar e assustadoramente estranho.
Coisas chatas, você sabe como são os advogados, questões legais, como testamentos, talvez, planejamento patrimonial. Eu o abracei de volta, minha mente a mil, catalogando cada detalhe. A porta do passageiro se abriu e Chloe saiu. Ela parecia ter acabado de sair de uma sessão de fotos. Cabelo loiro, perfeitamente penteado, um vestido de grife que se agarrava à sua silhueta esguia e uma bolsa que provavelmente custou mais do que a entrada de uma casa pequena. Ela se movia com a elegância praticada de alguém que sabe que está sendo observada. Arthur! Ela arrulhou, deslizando em minha direção com os braços estendidos, seu sorriso tão brilhante e artificial quanto um cenário de filme. Você é ainda mais bonito pessoalmente. O Léo me mostrou tantas fotos antigas da sua família. Ela colocou a mão no meu braço, um gesto que teria parecido amigável apenas algumas horas atrás. Agora fez minha pele arrepiar. Procurei em seu rosto por qualquer sinal de culpa, qualquer rachadura em sua fachada perfeita, mas tudo que vi foi um charme polido. Espero que você esteja com fome, ela continuou. Estive na cozinha a tarde toda, fiz seus pratos favoritos. O Léo me contou tudo sobre seu amor por filé Wellington e os pãezinhos caseiros da Helena. Como ela sabia sobre os pãezinhos da Helena? Léo deve ter contado. A intimidade daquele detalhe, usado neste contexto, pareceu uma profanação. A viagem não foi muito ruim, foi, pai? Léo perguntou, olhando para minha aparência cansada da estrada com o que parecia ser uma preocupação real. 1h30 é uma viagem longa, especialmente neste calor. Não foi tão ruim, consegui dizer, minha própria voz soando distante e estranha. O velho Omega ainda funciona como um sonho. É um clássico, disse Léo, passando a mão sobre a pintura desbotada do carro com um sorriso afetuoso. Lembra quando você me ensinou a dirigir neste carro? Eu estava com tanto medo de arranhá-lo. A memória era real, era calorosa e inocente, e pertencia a outra vida, antes que a suspeita e as alegações de assassinato tivessem envenenado tudo. Peguei os sacos de presente do capô do meu carro, minhas mãos tremendo levemente. Eu trouxe uma coisinha para vocês dois. Pai, não precisava, disse Léo, seus olhos se iluminando com o que parecia ser um prazer genuíno. Você estar aqui é o único presente que precisamos. Chloe bateu palmas como uma criança animada. Oh, que atencioso! Mas primeiro as coisas primeiro. Vamos entrar e sair deste calor. Você parece corado. Tenho uma jarra de chá gelado fresquinho esperando por você. Chá gelado. Minha garganta estava seca como osso por horas de calor e estresse, mas o aviso de Jorge gritava em minha mente. Não coma nem beba nada que eles te derem. Eles me flanquearam enquanto caminhávamos em direção à enorme porta da frente, Léo insistindo em carregar uma das minhas malas. Chloe tagarelava sobre as reformas e a vizinhança. Eles eram os anfitriões perfeitos, recebendo um pai amado em sua casa. A porta da frente destrancou com um zumbido eletrônico silencioso. Um teclado, não uma chave. Um sistema de segurança caro e de alta tecnologia. O tipo projetado para manter as pessoas do lado de fora, ou para mantê-las dentro. O interior da casa era de tirar o fôlego. Pisos de mármore reluzentes, lustres de cristal e móveis de design minimalista dispostos com uma precisão quase estéril. A arte nas paredes parecia pertencer a uma galeria. Cada objeto gritava dinheiro, dinheiro novo, o tipo de riqueza que aparece da noite para o dia e levanta perguntas. Fizemos algumas melhorias desde que nos mudamos, disse Léo, uma nota de orgulho em sua voz, enquanto me dava um tour. Reformamos a cozinha completamente. A Chloe tem gostos muito específicos. Gostos específicos, pensei, ou necessidades específicas. Um espaço projetado para privacidade e controle sobre o que vai na comida. É magnífico, eu disse, e eu estava sendo sincero. Vocês dois certamente se deram bem. Tivemos sorte com alguns investimentos, disse Léo vagamente, em um tom que deixava claro que o assunto estava encerrado. Vamos, deixe-me mostrar a sala de estar. A vista do vale lá atrás é incrível. Eles me levaram mais para dentro de seu palácio, suas vozes um fluxo constante de conversa alegre. Seus movimentos eram tão casuais, tão confiantes.
Se tudo isso era uma atuação, era a performance mais impecável que eu já tinha visto. E se fosse real, então Jorge era apenas um velho paranoico. Mas enquanto eu o seguia para dentro da casa, parecia menos um lar e mais uma armadilha lindamente projetada, e eu não conseguia afastar a certeza arrepiante de que estava sendo levado para a cozinha, onde Helena costumava cantarolar enquanto cozinhava nossos jantares em família, um lugar agora potencialmente reaproveitado para o meu assassinato. A melodia favorita de Helena me seguiu até aquela cozinha reluzente e estéril como um fantasma de uma vida que eu não reconhecia mais. Chloe estava em frente a um fogão maciço de 6 bocas, de costas para mim, cantarolando a melodia enquanto mexia uma panela que cheirava a alecrim e alho. O som torceu algo dentro de mim. A canção da minha falecida esposa, saindo da boca da mulher que poderia estar planejando me matar. Só pegando um copo d'água, anunciei, abrindo um armário que presumi que guardaria copos. Em vez disso, encontrei fileiras de delicadas taças de cristal, peças que pareciam que deveriam estar atrás de vidro em um museu. Tudo nesta casa era para exibição. Os copos estão no armário superior esquerdo. Arthur, Chloe chamou, sem nem se virar. Entendi. Obrigado. Minha mão alcançou um copo simples, mas ao fazê-lo, a porta do armário se abriu um pouco mais. Escondido atrás do detergente e de uma garrafa de limpa-vidros, um pequeno frasco âmbar escuro chamou minha atenção. Estava fora de lugar. Minha mente, aprimorada por décadas avaliando riscos no negócio de fretes, imediatamente o sinalizou. Você não guarda remédios ao lado de produtos de limpeza. Olhei por cima do ombro. Chloe ainda estava no fogão, perdida em sua culinária e em seu cantarolar. O frasco estava frio na minha palma. O rótulo estava virado para mim, nítido e claro, como se quisesse ser visto. Cianeto de potássio. Manuseie com extremo cuidado. Os símbolos universais para veneno, a caveira e os ossos cruzados pareciam sorrir para mim. Meu mundo girou em seu eixo. Jorge estava certo. Eles iam mesmo me matar. Minha mão começou a tremer e quase o derrubei. Todos os thrillers de crime que eu já assisti, todas as reportagens sobre uma herança de família que deu errado, tudo estava acontecendo comigo. Isso não era um filme. Era meu filho, planejando envenenar o próprio pai. Quanto seria necessário? Os avisos terríveis do rótulo sugeriam que mesmo uma quantidade minúscula seria letal. Meu cérebro de empresário calculava probabilidades enquanto o coração de meu pai se partia em 1 milhão de pedaços. Atrás de mim, os sons da preparação do jantar continuavam. O raspar suave de uma colher de pau contra uma panela, o corte rítmico de uma faca. Ela estava completamente alheia. Não tinha ideia de que eu acabara de encontrar sua arma do crime. Provavelmente se achava muito esperta, escondendo-a à vista de todos, onde ninguém pensaria em procurar. Mas eu procurei. E agora eu sabia. Forcei meus dedos trêmulos a colocar o frasco de volta exatamente como o encontrei, escondendo-o atrás da mesma garrafa de limpa-vidros azul. Fechei o armário com um clique suave que soou como um tiro na sala silenciosa. Cada movimento tinha que ser normal, casual. Apenas um sogro com sede pegando um copo d'água. Abri a torneira, a água fria espirrando no copo enquanto minha mente corria. A herança de 35 milhões. Esta casa, este estilo de vida, tudo se encaixou. Eles já tinham feito isso antes. Eu era apenas o próximo nome na lista deles. A água está boa, Arthur. A voz de Chloe estava tingida de uma doçura falsa. Está perfeita. Obrigado. Virei-me da pia, o copo frio contra minha mão, e olhei para ela. Eu a via de forma diferente agora. Cada movimento gracioso parecia calculado. Cada sorriso encantador era uma máscara para uma assassina. Ela havia matado o próprio pai e agora estava ajudando meu filho a planejar minha morte. A ironia era uma pílula amarga. Ela estava cantarolando a canção de Helena enquanto se preparava para me enviar para a cova para me juntar a ela. Mas eu tinha uma vantagem agora. Eles pensavam que eu era um velho tolo e desavisado, desesperado por uma reunião de família. Eles não tinham ideia de que eu sabia do plano deles, que eu tinha encontrado a arma deles, que eu podia ver através da performance deles. Tomei um gole longo e lento de água, dando a mim mesmo um momento para pensar. Quantas outras pessoas estiveram nesta cozinha, sorrindo para eles, confiando neles, apenas para morrer alguns dias depois?
Quantos jantares de família foram realizados nesta casa que, na verdade, eram execuções? O cantarolar continuou, aquela bela melodia agora corrompida e sinistra. Afastei-me da pia com o copo d'água na mão, sabendo que o jantar de família que Chloe estava preparando era para ser o meu último. A sala de estar agora parecia um palco, e eu era o único na plateia que sabia que a peça era uma tragédia. Léo ergueu os olhos de uma revista quando entrei. Seu sorriso, o mesmo que eu o ensinara a usar com clientes difíceis quando ele era adolescente. Encontrou tudo bem, pai? Sim, obrigado. Que cozinha incrível vocês têm. As palavras saíram mais calmas do que eu me sentia. Vocês dois construíram um belo lar aqui. Escolhi deliberadamente uma grande poltrona de couro que me dava uma linha de visão clara para a porta da cozinha. Léo, ocupado demais bancando o anfitrião gracioso, não pareceu notar meu posicionamento estratégico. Daqui, eu podia observar cada movimento de Chloe. Então, me fale sobre este mercado imobiliário de Alphaville, eu disse, precisando manter o foco de Léo em mim e longe da minha vigilância sutil. Parece que vocês entraram no momento perfeito. Tivemos muita sorte com alguns de nossos investimentos, ele respondeu, usando a mesma frase vaga de antes. O verdadeiro segredo é saber quando correr um risco calculado. Pela porta, eu podia ver Chloe se movendo entre o balcão e o fogão. Várias garrafas de vinho tinto de aparência cara estavam abertas na ilha de mármore. Uma hora atrás, eu teria ficado impressionado. Agora, pareciam apenas adereços em um plano de assassinato. Arthur, você tem preferência? Tinto ou branco? Ela gritou da cozinha. Vou tomar o que você estiver recomendando. Respondi, meus olhos fixos nela enquanto ela selecionava uma garrafa de Cabernet. Léo começou uma explicação detalhada sobre as vinícolas do sul do Brasil, e eu me certifiquei de acenar e dar as respostas apropriadas. Mas minha atenção real estava na cozinha, onde Chloe estava servindo 3 taças do vinho tinto escuro. Ela colocou 2 das taças de um lado da ilha, perto da janela. A terceira taça ela manteve perto do fogão. Meu coração começou a bater forte quando ela olhou para a sala de estar, verificando se estávamos observando. Léo estava no meio de um monólogo sobre diferentes variedades de uva, completamente alheio. Chloe então se abaixou para o armário inferior, o mesmo onde eu acabara de encontrar o frasco de veneno. O tempo pareceu desacelerar enquanto ela pegava o pequeno recipiente âmbar. Seus movimentos eram rápidos e praticados. Não era a primeira vez que ela fazia isso. Algumas gotas claras caíram de um pequeno conta-gotas na taça de vinho mais próxima dela. 1, 2, 3. Ela deu uma leve girada na taça, o veneno desaparecendo no líquido vermelho escuro. O frasco desapareceu de volta em seu esconderijo. E é isso que realmente separa um bom vinho de um ótimo vinho, Léo estava dizendo, sua voz soando como se viesse de muito longe. Um ótimo vinho misturado com um veneno letal, pensei sombriamente, enquanto observava Chloe arrumar as 3 taças em uma bandeja de servir elegante e moderna. A taça envenenada ainda estava na mesma posição. Gravei sua localização em minha memória. Ela estava cantarolando de novo. A canção de Helena. A mesma melodia que minha esposa cantava enquanto preparava o almoço de domingo para nossa pequena família. Agora era a trilha sonora da minha própria execução planejada. Cavalheiros, o vinho está pronto, Chloe anunciou, sua voz escorrendo calor teatral enquanto ela emergia da cozinha, segurando a bandeja. Léo se levantou de um salto. Finalmente, estou com sede. Levantei-me mais devagar, minha mente um turbilhão de cálculos. A taça envenenada estava do lado direito da bandeja, mais próxima da mão que ela usava para firmá-la. Ela sabia exatamente qual era para mim. Isso já devia ter acontecido há muito tempo, disse Léo, colocando o braço em volta do meu ombro enquanto caminhávamos para a sala de jantar. Uma família, todos juntos novamente. Família. A palavra tinha gosto de cinzas na minha boca. Meu filho estava me levando para o jantar como uma ovelha para o matadouro, sua voz cheia de falso sentimento, enquanto sua esposa carregava minha sentença de morte em uma bandeja de prata. A mesa de jantar era uma extensão polida de madeira escura, refletindo a luz do lustre de cristal acima. 3 lugares estavam arrumados com simetria perfeita. Era lindo e aterrorizante, como tudo o mais nesta casa. Ao nos aproximarmos da mesa de jantar,
posta com porcelana fina que brilhava à luz de velas, Chloe colocou a bandeja com as taças de vinho no centro, a envenenada esperando para ser pega. Velas tremeluziam sobre o mogno polido enquanto Chloe orquestrava nossos lugares como uma diretora posicionando atores para uma cena fatal. A sala de jantar era tirada de uma revista, o lustre de cristal lançando 1000 pequenos arco-íris através das taças de vinho. Cada prato provavelmente valia mais do que o salário semanal do meu gerente. Arthur, você senta aqui, na cabeceira da mesa, ela disse, gesticulando para a cadeira mais distante de qualquer porta. O lugar de honra para nosso convidado. Léo sentou-se à minha direita e Chloe ocupou o assento à minha esquerda. Eles me encurralaram, um triângulo perfeito de falsa intimidade. A coisa toda parecia assustadoramente ensaiada. Um brinde, declarou Léo, erguendo sua taça de vinho com um floreio. Há reuniões de família. Chloe ergueu a dela em perfeita sincronia, a curar velhas feridas e a novos começos. Minha taça estava diretamente na minha frente. À luz de velas, o cabernet envenenado parecia rubis líquidos, lindos e mortais. Eu podia sentir seu aroma rico e frutado. Não havia nenhum indício do cianeto que pararia meu coração em minutos. Aprecio o sentimento, comecei. Minha voz surpreendentemente firme, mas tive que parar de beber. O sorriso de Léo vacilou, um lampejo de surpresa, depois aborrecimento. Desde quando você sempre adorou uma boa taça de tinto com o jantar? Ordens do médico, eu disse, a mentira vindo facilmente. Meu novo remédio para a pressão alta não combina com o álcool. Eu vi então uma microfissura na máscara de anfitriã perfeita de Chloe. Foi um olhar fugaz de pura frustração. Ah, claro, Léo se recuperou rapidamente, mas lançou um olhar para Chloe, um olhar que dizia: e agora? Sua saúde é a coisa mais importante. Eles tinham um plano B. Claro que tinham. A Chloe faz um suco natural incrível, ele continuou, seu entusiasmo agora soando forçado. Uma mistura de maçã com cranberry. É fantástico. Você vai adorar. A pequena piscadela que ele deu para a esposa não foi brincalhona. Foi um sinal. O plano B estava em andamento. O que quer que estivesse naquele suco seria tão letal quanto o vinho. Vou buscar agora mesmo, disse Chloe, levantando-se da cadeira com um renovado senso de propósito. Sua decepção havia sido substituída por uma determinação fria. Enquanto ela estava na cozinha, Léo preencheu o silêncio com uma conversa nervosa sobre o estilo de vida de Alphaville. Suas palavras saindo um pouco rápido demais enquanto ele olhava para o relógio. Temos algumas coisas emocionantes planejadas para amanhã, ele disse. E rapidamente se corrigiu. Quero dizer, esperávamos que você considerasse ficar para o fim de semana. Poderíamos te mostrar a cidade, planos que dependiam de eu não sobreviver à noite. O zumbido de um liquidificador começou na cozinha. Funcionou por um tempo extraordinariamente longo. Mantive Léo engajado, fazendo-lhe perguntas sobre a casa, tudo enquanto me esforçava para ouvir o que estava acontecendo no outro cômodo. Ouvi a porta da geladeira abrir e fechar várias vezes, o tilintar de copos, o derramar de líquido. O processo parecia excessivamente complicado para um simples suco. Aqui estamos. Nossa mistura especial, anunciou Chloe ao retornar, carregando uma elegante jarra de vidro cheia de um líquido vermelho escuro. Cubos de gelo tilintavam contra fatias de laranja e cranberries flutuantes. Era uma apresentação profissional projetada para mascarar um assassinato. Arthur, você simplesmente precisa experimentar isso. Ela serviu um copo alto e o colocou na minha frente, seus movimentos precisos. Ambos me observaram, seus olhares intensos, esperando que eu levasse o copo aos lábios. Parece maravilhoso, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Mas ainda estou bem cheio de toda aquela água. Talvez eu tome um pouco com a sobremesa? Não gostaria de estragar meu apetite por aquele filé Wellington com cheiro delicioso. A insistência de Léo foi imediata. Vamos, pai, só um gole. A Chloe se esforçou tanto, a pressão estava aumentando, o desespero deles começava a vazar pelas rachaduras de sua performance. A voz de Léo estava um pouco aguda demais e as mãos de Chloe estavam firmemente entrelaçadas em seu colo, enquanto ela se inclinava ligeiramente para a frente em sua cadeira. Por favor, Arthur, ela ronronou, seu tom uma mistura de súplica e comando. Só uma provinha. Por mim, ela era como um predador
enroscada e pronta para atacar se eu resistisse mais. Eles tinham muito em jogo esta noite para me deixar ir embora. Empurrei minha cadeira para trás da mesa, fingindo um olhar de contentamento satisfeito. Com licença, eu disse, levantando-me. Só preciso usar o banheiro antes de mergulharmos nesta refeição maravilhosa. Ao me levantar, vi que eles trocaram um olhar, um relance de fração de segundo que confirmou tudo. Eles não tinham a menor intenção de me deixar sair vivo daquela casa. O corredor se estendia diante de mim, uma tábua de salvação. As paredes estavam forradas com fotos emolduradas, a formatura de Léo, seu casamento com Chloe, férias na Toscana, uma galeria de uma vida feliz, toda financiada com dinheiro de sangue. Cada passo que dei em direção ao lavabo pareceu deliberado, medido. Mover-se rápido demais trairia meu pânico. Lento demais poderia torná-los desconfiados. Só preciso me refrescar antes de comermos. Gritei por cima do ombro, minha voz afinada em uma nota de polidez casual e idosa. A porta do banheiro fechou-se atrás de mim com um clique. Girei a fechadura, o som ecoando na pequena sala de azulejos de mármore. Pela primeira vez em horas, eu estava sozinho com meu conhecimento e meu terror. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava o celular do bolso. Sinal cheio, graças a Deus. Disquei 190, baixando o volume ao máximo e pressionando o telefone firmemente contra minha orelha. 190? Qual é a sua emergência? Meu nome é Arthur Mendes, sussurrei, minha voz mal um farfalhar. Meu filho e minha nora estão tentando me envenenar. Senhor, pode falar mais alto? Você está em perigo imediato? Sim, mas tenho que sussurrar. Estou trancado no banheiro deles. Eles tentaram me envenenar 2 vezes esta noite. Acho que é cianeto de potássio. O tom do atendente mudou instantaneamente, aguçando-se com urgência profissional. Qual é a sua localização? Dei a ele o endereço de Alphaville, minha voz quebrando sob a tensão. Através da madeira grossa da porta, eu podia ouvir as vozes abafadas de Léo e Chloe, o tom normal, provavelmente discutindo o próximo passo agora que eu estava fora da sala. Encontrei o frasco de veneno na cozinha deles, continuei em um sussurro frenético. Eu a vi colocar no meu vinho e tenho certeza que está no suco também. Eles mataram o pai dela da mesma forma pelo dinheiro da herança no ano passado. Senhor, permaneça na linha comigo. Viaturas estão sendo despachadas para sua localização. Há outras armas na casa? Não sei sobre armas de fogo. O veneno é o que eles estão usando. Eles acham que sou apenas um velho no banheiro. Quantas pessoas estão na casa com você? 2. Meu filho, Léo, e sua esposa, Chloe. Eles estão me esperando na sala de jantar. A voz calma e firme do atendente era uma âncora em minha tempestade de medo. As viaturas devem chegar em aproximadamente 15 a 20 minutos. O senhor pode permanecer em um local seguro até que cheguem? 20 minutos. Parecia uma vida inteira. Eu tenho que voltar lá, sussurrei. Se eu ficar aqui por muito tempo, eles saberão que algo está errado. As bebidas envenenadas ainda estão na mesa de jantar. O frasco de cianeto está debaixo da pia da cozinha, atrás do limpa-vidros. Não toque em mais nada, senhor. Deixe os policiais cuidarem das provas. Mantenha o celular com você, mas certifique-se de que não esteja visível. Dei descarga e abri a torneira, criando os sons de uma atividade normal. Olhei para mim no espelho. Eu parecia ter 100 anos, mas havia um fogo em meus olhos que eu não via desde que Helena morreu. Era o fogo da sobrevivência. E se eles tentarem me forçar a beber algo? Recuse, senhor. Dê qualquer desculpa que puder. A ajuda está a caminho, senhor Mendes. Entendido. Estou voltando agora. Encerrei a chamada, deslizei o celular de volta no bolso, respirei fundo e me preparei para a atuação da minha vida. Eu era o pai desavisado, pronto para o jantar, completamente inconsciente de que seu filho e nora estavam planejando que a sobremesa fosse seu prato final. Uma batida na porta. Pai, tudo bem aí? A voz de Léo. A sobremesa está quase pronta. Já estou saindo, filho. Destranquei a porta e voltei para o corredor, caminhando em direção à sala de jantar, sabendo que em menos de 20 minutos, esta casa de mentiras estaria fervilhando de policiais, e a vida do meu filho, como ele a conhecia, estaria acabada. A sala de jantar era um cenário montado para o meu ato final. Chloe havia colocado uma elaborada torta de maçã no aparador, o vapor subindo de sua crosta perfeitamente dourada. Horas atrás, pareceria deliciosa. Agora, era apenas mais uma arma em potencial. Arthur, eu assei
isso só para você, ela chilreou, uma faca de servir em riste sobre a sobremesa. O Léo me disse que é a sua favorita. Parece incrível, Chloe. Obrigado, eu disse, discretamente olhando para o meu relógio. Mais 15 minutos, mas estou absolutamente satisfeito com aquele jantar maravilhoso. Acho que preciso deixar a comida assentar um pouco. O sorriso de Léo era tenso, seu entusiasmo forçado. Vamos, pai, só uma fatia minúscula. A Chloe passou a tarde toda na cozinha fazendo isso. Desviei novamente, mudando de assunto. Me falem mais sobre essa vizinhança. Vi umas casas inacreditáveis no caminho para cá. O mercado deve estar superaquecido. A conversa fiada estava me comprando segundos preciosos, mas eu podia sentir a frustração deles aumentando. Léo não parava de checar o celular. Os nós dos dedos de Chloe estavam brancos enquanto ela segurava o cabo do servidor de torta. E então eu ouvi o som da salvação. Portas de carro batendo lá fora, não uma, mas várias. Léo franziu a testa, olhando para a frente da casa. Que estranho. Não estamos esperando ninguém. Passos pesados e decididos rangeram no cascalho da entrada. A campainha tocou sua melodia, seguida imediatamente por uma batida forte e autoritária que vibrou através da pesada porta da frente. Eu atendo, disse Léo, sua expressão mudando de aborrecimento para confusão. Chloe o seguiu para fora da sala de jantar, enquanto eu permanecia sentado, meu coração batendo com uma mistura de terror e profundo alívio. Polícia Militar. Recebemos uma chamada do 190 relatando uma possível tentativa de envenenamento neste endereço. A voz de Léo era um suspiro sufocado. Envenenamento. Policial, deve haver um engano. Levantei-me e caminhei calmamente para o grande hall de entrada. 3 policiais uniformizados preenchiam a porta, sua presença sólida transformando instantaneamente a opulenta entrada em uma cena de crime. Policiais, eu disse, minha voz clara e forte. Eu sou Arthur Mendes. Eu fiz a ligação. A cor sumiu do rosto de Chloe. Ela parecia uma boneca de porcelana que acabara de ser estilhaçada. A confusão de Léo se transformou em puro horror quando a realidade da situação desabou sobre ele. Pai, o que você fez? Eu pedi ajuda, filho, respondi, minha voz desprovida da emoção que se agitava dentro de mim. Eu liguei quando percebi que você me convidou aqui para me assassinar. O policial líder deu um passo à frente, seus olhos em mim. Senhor Mendes, pode nos mostrar os itens que mencionou na chamada? Gesticulei de volta para a sala de jantar. As taças de vinho e suco envenenados estão na mesa. O frasco de cianeto de potássio está na cozinha, debaixo da pia, escondido atrás de uma garrafa de limpa-vidros. As negações de Léo começaram, frenéticas e desesperadas. Isso é loucura. Nós nunca machucaríamos meu pai. Ele deve estar confuso. Talvez esteja tendo algum tipo de episódio médico. Mas Chloe estava em silêncio. Sua mente fria e calculista já estava percorrendo as probabilidades, as rotas de fuga. Seu silêncio era mais condenatório do que as mentiras em pânico de Léo. 2 dos policiais seguiram em direção à sala de jantar, enquanto o terceiro foi para a cozinha. Em instantes, eles estavam tirando fotos e cuidadosamente ensacando o vinho e o suco que eu me recusei a beber. Encontramos o frasco, o policial chamou da cozinha. Estava exatamente onde ele disse que estava. O rosto de Léo ficou pálido. A evidência era real, era física, era inegável. Senhor, você está preso por tentativa de homicídio, disse o policial líder, puxando um par de algemas. Pai, por favor, a voz de Léo quebrou quando o aço frio se fechou em torno de seus pulsos. Diga a eles que é um mal-entendido. Por favor, eu finalmente encontrei seus olhos e sabia que seria pela última vez como homens livres. Você deixou de ser meu filho no momento em que decidiu me matar pelo meu dinheiro, eu disse, as palavras cortando uma vida inteira de promessas quebradas e minha própria cegueira voluntária. A prisão de Chloe foi silenciosa e eficiente. Ela não lutou, ela não implorou, ela apenas me encarou e em seus olhos eu não vi nada além de ódio puro e frio. Atraído pelas luzes piscando, Jorge apareceu da casa ao lado. Eu tentei avisá-lo sobre esses 2, ele disse a um dos policiais. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado aqui.
Obrigado, Jorge, eu disse, enquanto Léo e Chloe eram levados para viaturas separadas. Você salvou minha vida. Uma pequena multidão de vizinhos se reuniu na rua, seus rostos iluminados pelas luzes vermelhas e azuis piscando, todos observando silenciosamente o espetáculo da riqueza e do privilégio desmoronando sobre si mesmo. A magnífica casa, que parecia tão impressionante apenas algumas horas atrás, agora parecia o que era: uma tumba, um monumento à ganância construído com dinheiro de sangue. Enquanto as viaturas da polícia se afastavam, levando meu filho e sua esposa para a noite, eu fiquei sozinho na entrada onde havia chegado com tanta esperança tola. A justiça estava apenas começando, e a parte mais difícil, viver com a verdade do que minha família havia se tornado, ainda estava por vir. Os meses que se seguiram, de junho a setembro, foram uma névoa miserável de consultas jurídicas, depoimentos para coleta de provas e longas noites sem dormir. Vendi a Mendes Logística Global, precisando do capital para a batalha legal e descobrindo que não tinha mais coração para o negócio. Minha casa em São Paulo estava cheia demais de fantasmas, então aluguei um pequeno e estéril apartamento na cidade para ficar perto do processo. A mídia foi implacável. Magnata paulistano sobrevive a plano de envenenamento do filho. Jorge foi minha rocha durante tudo isso, me ligando a cada poucos dias, um lembrete constante de que eu havia feito a escolha certa, embora impossível. 15 de setembro era um dia claro e ensolarado em São Paulo. Dentro do fórum, a sala de tribunal formal, com painéis de madeira, parecia surreal. Lá, na mesa dos réus, sentavam-se meu filho e sua esposa, flanqueados por seus advogados caros. A promotoria apresentou seu caso com eficiência brutal. O frasco âmbar de veneno, apresentado ao júri em um saco de provas transparente. Os laudos laboratoriais confirmando a presença de cianeto tanto no vinho quanto no suco. Os registros financeiros que pintaram um quadro claro da herança súbita de Chloe e seus subsequentes e luxuosos gastos. Jorge subiu ao banco das testemunhas e narrou seu aviso nervoso, seu testemunho pintando um quadro vívido daquela tarde terrível. Então foi a minha vez. Sr. Mendes, começou o promotor, por favor, diga ao tribunal com suas próprias palavras o que aconteceu na noite de 20 de junho. Eu contei tudo a eles, a descoberta na cozinha, observar Chloe envenenar a taça, a chamada desesperada e sussurrada para o 190 do banheiro. O júri ouviu, seus rostos uma mistura de horror e pena, enquanto eu descrevia como era atuar pela minha vida, enquanto meu próprio filho me servia o jantar. A defesa tentou me pintar como um velho senil e paranoico, mas minha lembrança lúcida dos fatos, respaldada por uma vida inteira administrando um negócio complexo, desmontou sua narrativa. O senhor tem certeza absoluta do que testemunhou, Sr. Mendes? Perguntou o promotor. Eu a vi colocar o veneno na minha bebida com meus próprios olhos, eu disse, minha voz ressoando com convicção. Meu filho me convidou para jantar com a intenção de me assassinar pelo meu dinheiro. As palavras pairaram no tribunal silencioso, uma acusação de tudo que uma família deveria ser. O depoimento de especialistas sobre a letalidade do cianeto se seguiu. Investigadores financeiros detalharam a linha do tempo da herança. E o mais condenatório de tudo, a Polícia Civil havia reaberto a investigação sobre a morte do pai de Chloe, encontrando uma série de paralelos suspeitos. Os argumentos finais da defesa foram fracos, agarrando-se a palhas sobre produtos de limpeza armazenados incorretamente e um simples jantar que deu errado. Mas a evidência era uma montanha que eles não podiam escalar. O júri ficou reunido por 6 horas. Quando retornaram, a expressão sombria do presidente do júri dizia tudo. Em todas as acusações, nós, o júri, consideramos os réus culpados. Uma onda de profundo alívio e de um desolador desgosto me invadiu. A justiça foi feita, mas o preço foi todo o meu conceito de família. O juiz foi rápido. Por tentativa de homicídio e conspiração, Léo foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Pelo assassinato de seu pai e pela tentativa contra a minha vida, Chloe também recebeu prisão perpétua. Os 35 milhões de reais foram ordenados a serem devolvidos ao espólio de seu pai. Enquanto levavam Léo algemado, ele olhou para mim uma última vez, sua voz um apelo quebrado. Pai,
Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Você deixou de ser meu filho quando escolheu o dinheiro em vez de mim? Eu disse, as palavras com gosto de cinzas. Chloe permaneceu silenciosa e fria até o fim, seu rosto uma máscara de desafio sem remorso. Saí do tribunal e entrei no sol ofuscante de São Paulo, sentindo-me vazio e estranhamente livre. A longa viagem de volta para casa foi uma jornada em direção ao que restava da minha vida. A paisagem urbana parecia diferente desta vez, mais limpa, como se a verdade tivesse queimado todas as ilusões. Com a ajuda de Jorge, empacotei o apartamento alugado, peguei uma parte do dinheiro da herança recuperado e iniciei um fundo de bolsas de estudo para estudantes de ética empresarial na Universidade de São Paulo. Parecia algo que Helena teria querido, transformar algo tão maligno em algo bom. Meses depois, sentado na minha sala de estar em São Paulo, cercado por fotos antigas que agora contavam uma história muito diferente, eu finalmente entendi. Sobrevivência não é apenas sobre enganar a morte. É sobre aprender a viver depois que a confiança foi assassinada. A justiça foi servida, mas veio ao custo de tudo que eu pensava que sabia. Aprendi a lição mais difícil de todas, que as traições mais profundas muitas vezes vêm daqueles que mais amamos e que a verdadeira força é encontrada no ato silencioso e solitário de sobreviver a elas. Fim da história.